Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, caríssimos catequistas, coordenação da catequese paroquial, instrutores dos catecúmenos, padrinhos, familiares, caríssimos membros da pastoral do batismo, queridos catecúmenos, hoje não aqui presentes, todos esses que mencionei, seria o último escrutínio antes da recepção dos sacramentos da iniciação cristã. Os dispensei deste escrutínio por causa da situação em que nós estamos vivendo, mas celebraremos em breve, com a graça de Deus, os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia, para os quais vocês se prepararam com tanto empenho, com tanto desejo, e também preparados pelos seus catequistas, instrutores, padrinhos, familiares, membros também da pastoral do batismo. Que Deus esteja com todos vocês e em breve nos encontraremos, ainda que seja numa celebração mais restrita, para a celebração destes sacramentos. Parto dessa frase que hoje nós ouvimos, dirigindo-me a todos os que estão aqui, os que nos acompanham e esses catecúmenos e seus acompanhantes. Gostaríamos de ver Jesus. Hoje estamos num preâmbulo da paixão do Senhor, por assim dizer, quinto domingo da Quaresma. Aproximam-se uns gregos que representam todos os pagãos, todos os povos, todos os gentios que vão a Jerusalém por ocasião da Páscoa. São gregos de fé, gregos religiosos, que vão ao templo de Jerusalém, que partilham da fé do povo de Israel e ouviram falar de Jesus e se sentem atraídos por Jesus. É interessante que eles vão ao templo por ocasião da Páscoa, mas eles querem ver Jesus. É como se eles já começassem a reconhecer o verdadeiro templo de Deus, que é Jesus. Não o templo material de pedra da antiga aliança, e a liturgia de hoje fala da antiga e da nova aliança, mas eles se aproximam querendo ver Jesus. Todos nós que fizemos o percurso quaresmal, se realmente vivemos o êxodo que esse tempo de graça da Quaresma nos convida a viver, devemos estar hoje com esse desejo profundo: ver Jesus. Quem não está querendo ver Jesus pode se questionar sobre o itinerário quaresmal que viveu, porque quem percorreu o caminho tem esse grande desejo. E dizem isso a Filipe, um nome grego, Filipe da Galileia. Filipe, que era da região de Betsaida, Galileia era um lugar já misturado, que tinha outros povos pagãos. O próprio nome Filipe é nome grego, significa amigo de cavalos, amigo dos cavalos, né? E eles então se dirigem a Filipe pedindo para ver Jesus. E Filipe vai dizer a André, outro nome grego, que significa aquele que age de acordo com o coração, que é humano, Andreas, né? Então, os dois vão a Jesus. Jesus está em Jerusalém, numa circunstância difícil, porque querem matá-lo, e eles então se aproximam e comunicam a Jesus essa novidade. Tem uns gregos querendo vê-lo, e Jesus, que já está fazendo toda a leitura mais profunda de todos os acontecimentos, o desígnio salvífico do Pai, diz, não dá uma resposta em relação a esses gregos, mas diz aos seus discípulos, mostrando que tipo de postura deve ter a sua igreja, os discípulos. Isso não é um acontecimento só do passado, é uma palavra de Deus dirigida a nós hoje. Ao invés das pessoas ficarem se lamentando
por toda a situação que nós estamos vivendo, até pela impossibilidade da presença física na celebração, as pessoas que têm uma fé autêntica devem estar com esse desejo: queremos ver Jesus, e portanto estar abertos para ouvir dele aquela palavra de salvação que nos edifica e que nos leva realmente a realizar em nossas vidas a vontade de Deus. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, todas, inclusive as coisas adversas, se nós queremos ver Jesus. Quem quiser ver Jesus vai encontrar com Jesus, seja na igreja física, seja na sua casa, seja na dor, seja no hospital. Quanta gente gostaria de estar presente na igreja? Os pacientes de Covid podem estar na igreja? Os profissionais de saúde que estão cuidando dos pacientes podem estar na igreja, participando da missa? Quantas pessoas estão sem o celebrante, porque o padre está com Covid, porque o padre morreu? São 5 bispos já no Brasil mortos. Hoje eu conversei com pessoas da África, onde eu estive, são 2 dioceses apenas, o bispo está com Covid, várias outras pessoas. Na França, também conversei com uma religiosa hoje, quantas pessoas estão enfermas, é a 3ª onda. Quantas situações, meus queridos irmãos, por aí. E ao invés de nós ficarmos reclamando e brigando, às vezes entre nós, e um é de opinião disso, as opiniões não importam, importa é a vontade de Deus. Nós temos que querer ver Jesus e encontrá-lo onde nós estamos e na situação concreta em que nós estamos. Quem quiser ver Jesus vai ter uma santa semana. Quem quiser ver Jesus vai ter uma quaresma de graça. Quem quiser ver Jesus vai ter um tempo pascal de graça, de Páscoa verdadeira, talvez a mais verdadeira de suas vidas, desde que queira ver Jesus. Jesus então diz, diante dessa expressão, marcou logo uma agenda para encontrar? Não, ele fez a leitura mais profunda. Chegou a hora. Todo o evangelho de João é perpassado pelo tema da hora. Lá nas bodas de Caná, quando faltou vinho, Maria chega para Jesus e pede, comunica que eles não têm mais vinho. E Jesus diz, minha hora não chegou. Agora chegou a hora. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Vejam a leitura de Jesus. Ele vai para a paixão. E ele vê isso como glorificação. Nós estamos privados da presença física na missa. Será que nós temos a coragem de ver isso como glorificação? Como esvaziamento de nós mesmos? Como experiência mais profunda da paixão? Como configuração ao Senhor que vai à morte por nós? Ou nós estamos pensando só no nosso umbigo e só queremos ser servidos? Chegou a hora de alargarmos os nossos corações e chorarmos com toda a humanidade ferida pela pandemia, chorarmos com os brasileiros que sofrem, mais de 290 mil mortos no Brasil de Covid. Quantas famílias, quantas pessoas aflitas. A privação nossa da missa é pequena, perto de tantos desafios que nós temos aí. É preciso que nós alarguemos, nós não sejamos um bando de egoístas que pensamos só em nós mesmos. E até somos capazes de dizer palavras duras uns contra os outros, ao invés de querer ver Jesus. Sejamos autênticos e verdadeiros. Quem vive por aí agredindo os outros não está no espírito quaresmal, não está na posição do discipulado. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor, ao invés de ficar colocando defeito na caminhada dos outros, colocando em dúvida a palavra da igreja, a campanha da fraternidade. Nós devíamos querer ver Jesus. Quanta energia gasta em dividir, em semear discórdia. É o jogo exatamente dos adversários de Jesus, é o jogo exatamente do inimigo do gênero humano, que nós chamamos de diabo. Esses fazem o jogo do diabo. Mas aqui nós queremos ver Jesus. E Jesus então diz, e agora que o Filho do Homem vai ser glorificado, no meio de toda essa situação de desamparo da paixão. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Está na hora de nós morrermos. Morrermos para nós mesmos, para nossas vaidades, nossos egoísmos, nossas ambições, nossos projetos, nossa pretensão de saber mais do que os outros, mais do que os pastores da igreja, nossa pretensão de orientar os outros. Quem se apega à sua vida, perde-a.
Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. Jesus não nega a situação de angústia em que ele veio. Estão vendo que é algo semelhante à situação do Getsêmani? É antes do Getsêmani. É logo depois da entrada de Jesus em Jerusalém, esse texto aqui. No dia seguinte, Jesus se sente angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. É o que nós devemos dizer, ao invés de ficarmos lamentando. Pai, glorifica o teu nome no meio de toda essa situação, na minha vida, fazendo de mim uma pessoa nova, uma nova aliança, não da lei, não da letra, não das pedras, não da frieza, não do rigorismo, não da intolerância, mas a lei inscrita no coração misericordioso, aberto ao diálogo, à fraternidade, como compromisso de amor. Pai, glorifica o teu nome. E a voz do céu se fez ouvir. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. É uma nova aliança que está sendo feita, não na letra escrita na pedra, mas no sangue do Senhor. Uma aliança que deve tocar os nossos corações. A multidão ouviu a voz, pensou que fosse um trovão. Outros afirmaram, foi um anjo que falou com ele. Ainda ficam na superficialidade. Jesus diz, essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, pois por causa de vós. É agora o julgamento do mundo. É nessas horas de pandemia, de privação, em que as coisas não vão como nós gostaríamos que fosse, que se dá o julgamento. Nessa hora é que a gente sabe se a gente é fiel ou não à palavra de Deus. Porque é muito fácil bater no peito, encher a boca com o nome de Deus, quando tudo vai bem, quando você está com saúde, quando não tem problema nenhum, quando é sucesso, quando é alegria, quando é festa. O difícil é ser fiel a Deus na hora da dificuldade, da privação, do sofrimento, da enfermidade, da morte. Na hora das trevas é que nós vemos a hora do julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, trairei todos a mim. A cruz não é romântica. A cruz é uma prova muito concreta do amor de Deus. É preciso que nós não banalizemos a paixão do Senhor. Estamos entrando na semana da paixão, na semana das dores. Isso não é folclore. Isso não pode ficar na superficialidade, na repetição, na mesmice. Não, nós temos que pegar essa oportunidade para uma verdadeira conversão. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Atrairei através de ser elevado na cruz. Então, meus irmãos, é a hora de Jesus, a hora da cruz, a hora do amor, a hora da glorificação, de uma forma inesperada. Na primeira leitura nós ouvimos o profeta Jeremias, um dos textos mais belos do Antigo Testamento, em que o profeta Jeremias, esse homem que escolheu uma vida de total consagração a Deus, chamado por Deus, separado desde o ventre materno, um homem que não se casou, um homem que prefigura a vivência exatamente do celibato da nova aliança, um homem que profetizou contra aquilo que era uma situação de conforto, avisando o povo que do jeito que as coisas iam, eles iam para o exílio. Esse homem que foi espancado, que foi preso, que foi ameaçado de morte, figura do Cristo. Este homem então fala nessas alturas do seu livro, já bem avançado, ele diz de uma nova aliança. Uma aliança não mais da letra, será uma aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas, irei inscrevê-las em seu coração. Estamos quase às portas do Evangelho com essa palavra, uma lei escrita no coração. Serei seu Deus, eles serão meu povo. A lei do Antigo Testamento era boa, sim, era um pedagogo para nos levar até Cristo, mas a lei era incapaz de dar-nos a graça. A graça nos veio por Jesus Cristo. Com essa lei inscrita no coração, não será mais necessário ensinar o seu próximo ou seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Vejam bem, começou falando de aliança,
Berit, passou a falar de lei, Torá, e depois fala aqui desse conhecimento do Senhor, né? Conhecimento que se dá pelo coração. Não será mais necessário dizer: conhece o Senhor, todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais me lembrarei do seu pecado. Como é que nós vamos conhecer o Senhor? Pela cruz, o Senhor que é elevado. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Esse texto de Jeremias prepara o evangelho de hoje, e o Salmo suplicou no nosso canto litúrgico: criar em mim um coração que seja puro. Peçamos ao Senhor, nesse pórtico da paixão, por assim dizer, preâmbulo da paixão, criar em mim, Senhor, um coração puro, um coração capaz de promover a fraternidade, o diálogo como compromisso de amor, não um coração de intolerância, de condenação, de julgamento dos irmãos. A segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, fala de Cristo, que em sua vida terrestre dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Mas a súplica de Jesus não foi por si, é para que o nome de Deus não fosse blasfemado. Jesus sente sim a angústia, ele percebe que tudo o que ele fez está sendo recusado, e ele teme que o nome de Deus seja blasfemado. Mas diz o texto, ele foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Ora, esse texto já foi escrito depois da paixão do Senhor. Está dizendo que ele foi atendido, nós olhamos para a paixão, mas foi atendido, ele não morreu na cruz? Há muitas formas de salvar da morte. Uma é evitar que a gente morra, nos libertar, nos curar. É uma forma. Outra, por exemplo, nós encontramos no Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro, assim chamada, da morte e volta para essa vida. Mas a forma com Cristo foi diferente. Ele vai à morte, ele vive a experiência da morte em solidariedade com toda a humanidade, e ele ressuscita, entrando nessa dimensão nova, em que a morte não mata mais, não tem mais nenhum poder sobre ele, e abrindo para todos nós as portas da vida eterna, da ressurreição. Jesus aprendeu o que significa obediência a Deus, dar audiência a Deus por aquilo que ele sofreu. Será que nós temos a coragem de pedir a Deus, nesse preâmbulo da paixão, que a gente aprenda a obedecer a Deus por aquilo que nós sofremos? Será que nós temos a coragem de pedir a Deus que essa pandemia, o nosso sofrimento concreto, nos ensine a aprender a obediência a Deus por aquilo que sofremos? Na consumação de sua vida, ele tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quem não aceita o sofrimento como ocasião de aprendizado da obediência, não entendeu Jesus Cristo, não compreendeu a sua cruz, não compreendeu a salvação que ele nos oferece. O caminho de Jesus é o caminho do esvaziamento de nós mesmos, da kenosis, para fazer de nossas vidas amor e serviço, e não vivermos em si mesmados, presos às nossas afeições desordenadas, aos nossos ídolos, aos nossos egoísmos, vaidades, ambições, projetos. Meus irmãos, sejamos mais humildes, queiramos ver Jesus, o Jesus não que nós projetamos, mas o Jesus verdadeiro que vai à paixão por nós e que ressuscita. Isso é uma graça. Tenhamos a coragem de pedir essa graça hoje. Tenhamos a coragem, ao contemplarmos a primeira dor da Virgem Maria, de pedir a ela, a mãe das dores, que nos coloque com seu Filho, para que também nós possamos trilhar o caminho da cruz, como o caminho do amor e do serviço, da fraternidade, do diálogo, como compromisso de amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.